Olá pessoal, saudações! Hoje no nosso canal Primitivo da Química, vamos trabalhar com as reações de oxidação de álcoois, beleza? Em nosso dia a dia, as reações de oxidação são causadas pelo oxigênio molecular do nosso ambiente, da nossa atmosfera. O oxigênio molecular é O2. Ele é estável demais. Então ele promove um processo de oxidação lento, demorado. No nosso dia a dia, nós percebemos que o ferro oxida formando a ferrugem lentamente, que uma garrafa de vinho, quando aberta, exposta ao ar atmosférico, entra oxigênio lá, vai oxidando lentamente, transformando aquilo em vinagre. Então, se eu for depender do oxigênio molecular, o processo de oxidação é um processo lento, brando, suave. Só que nós temos que pensar, na hora de fazer a oxidação de álcoois, numa prova, que nós estamos dentro de um laboratório, no qual nós vamos pegar agentes oxidantes, que podem ser dicromato de potássio em meio ácido, permanganato de potássio em meio básico, ou permanganato de potássio em meio ácido. Dependendo desses agentes oxidantes que você pegue para fazer o processo, você promove a oxidação branda, quando é o dicromato em meio ácido, ou permanganato de potássio em meio básico, oxidação branda, e se for a enérgica, a violenta, a mais intensa, permanganato de potássio em meio ácido. Esses agentes oxidantes, na presença desses meios, eles sofrem decomposição, como vocês podem observar aqui. Olha a decomposição do dicromato em meio ácido. Ele sai do dicromato de carga mais 6, forma esse óxido de potássio, e esse óxido de cromo aqui é com carga mais 3. E libera 3 mols de oxigênio nascente. Quando eu pego permanganato de potássio em meio básico, ele sofre a decomposição. Óxido de potássio, um óxido de manganês, sai de mais 7 para mais 4, é um agente oxidante, porque contém um elemento que sofreu a redução, e produz 3 mols de oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente, o oxigênio atômico, ele é reativo, ele é instável. Ele logo vai buscar a estabilidade, vai atacar a molécula orgânica. Então, o processo se torna mais eficiente, criando oxigênios atômicos ou nascentes. Continuando aqui, quando eu pego o permanganato de potássio em meio ácido, ele se decompõe nesses dois óxidos, olha a redução do óxido de mais 7 para mais 2, e produz 5 mols de oxigênio nascente. Gente, quanto maior a quantidade de oxigênio atômico ou oxigênio nascente produzido, mais intenso é o processo de oxidação. Por isso que esse sal, permanganato de potássio em meio ácido, olha a decomposição dele, gera maior quantidade de oxigênio nascente. A oxidação é chamada enérgica, ela é violenta, ela é rápida. Já os dois outros agentes oxidantes, o dicromato em meio ácido ou o permanganato em meio ácido, eles geram uma quantidade de oxigênios nascentes inferior ao que foi gerado do permanganato em meio ácido. Eles promovem a oxidação branda, suave, beleza? Então aqui nós vamos pensar o seguinte, nós estamos no laboratório e vamos fazer o processo de oxidação não com oxigênio molecular, suave, brando, lento. Nós vamos fazer com oxigênio nascente. E quando a gente oxidar um álcool, se liga, o ponto de ataque desse oxigênio nascente é sempre o ponto do carbono onde tem a hidroxila do álcool. Beleza? Ele vai atacar no carbono onde tem a hidroxila. E nesse ataque, esse oxigênio nascente, ele vai se colocar entre um carbono e o hidrogênio desse carbono, formando uma outra hidroxila, formando um diol gêmeo, que é instável. E na tentativa de se estabilizar, o que surge? Quando eu oxido um álcool, se for uma oxidação parcial de um álcool primário, eu posso produzir um aldeído como resposta. Se for a total do álcool primário, pode nos dar um ácido carboxílico. Se for um álcool secundário, cetona e água. Álcool terciário não sofre processo de oxidação. Grava isso, o terciário não sofre.
É bom deixar bem claro que nós podemos classificar os álcoois pela posição da hidroxila. Ó, um lembrete. O álcool primário é aquele onde a hidroxila encontra-se ligada a um carbono do tipo primário. O álcool secundário, a hidroxila liga-se ao carbono secundário. Esse é primário, hidroxila ligada a ele é álcool primário. Esse é um carbono secundário, hidroxila ligada a ele, álcool secundário. Existe também o álcool terciário. Não vai existir álcool quaternário, mas terciário existe, ó. Hidroxila ligada a um carbono terciário. Só que o seguinte, o álcool terciário não tem como ser oxidado, porque no processo de oxidação do álcool, esse oxigênio nascente vai atacar o carbono da hidroxila. Atacando esse carbono da hidroxila, ele vai tentar se localizar entre o hidrogênio e o carbono, formando uma outra hidroxila aqui. Então, é necessário para que o álcool seja oxidado, no carbono que contém a hidroxila tem que ter hidrogênios. Já o álcool terciário, no carbono que tem a hidroxila, observa, não tem os hidrogênios. Então, não tem como o oxigênio nascente se colocar entre o carbono e o hidrogênio, formando a hidroxila. Isso acontece porque, devido à alta eletronegatividade do oxigênio, ele polariza essa ligação aqui, fazendo com que aqui eu tenha excesso de elétrons e aqui deficiência. Então, esse carbono da hidroxila, ele acaba sendo mais propício a atrair o oxigênio nascente. Então, por isso que o ataque do oxigênio nascente é sempre no carbono da hidroxila. Porque devido a essa polarização desse efeito aí, indutivo, ele fica carregado positivamente. Então, ele tende a atrair a hidroxila. Mas a hidroxila só vai para ele se ele tiver hidrogênios ligados a ele. Porque ela vai, se coloca entre o carbono e o hidrogênio, formando novas hidroxilas, gerando diogêmeos e não tem estabilidade. E na tentativa de adquirir a estabilidade, eu posso ter aldeído, ácido carboxílico e cetona. E se eu for oxidar o metanol, que é o álcool mais simples que nós temos como carbono, o resultado é gás carbônico e água. Beleza? Então vamos amarrar aqui. Nós não vamos fazer a oxidação aqui com o oxigênio do ambiente, por ele ser estável demais. Vamos fazer com oxigênio nascente, derivado de alguns agentes oxidantes. Se for o dicromato de potássio em meio ácido, eu vou fazer uma oxidação branda, suave e lenta. Se for permanganato de potássio em meio básico, branda também, suave e lenta. Agora, se for o permanganato de potássio em meio ácido, oxidação enérgica, rápida, violenta. Então, vamos mostrar uma por uma. Olha a mágica. Feita a mágica, gente, vamos para cá. Vamos fazer agora, passo a passo, tipo de álcool por tipo de álcool. Eu vou fazer a oxidação de álcool primário. Se liga como você descobre. O professor olhou para a estrutura orgânica, a hidroxila ligada a carbono saturado é álcool. Esse álcool, a hidroxila, se liga a um carbono do tipo primário. Então eu tenho um álcool primário. Estou tratando desse o álcool com oxigênio atômico, oxigênio nascente, proveniente de quem? Da decomposição do dicromato de potássio em meio ácido. Olha para o meio. Dicromato de potássio em meio ácido gera oxidação branda, suave. Então, esse processo de oxidação que eu vou fazer agora é uma oxidação branda, uma oxidação suave. E se é de um álcool primário e é branda, ela ocorre em duas etapas. Por que em duas etapas? Porque o álcool primário tem dois pontos de ataque. Lembra do que eu falei? O carbono que vai ser atacado é o carbono da hidroxila. E esse carbono tem que ter hidrogênios ligados a ele. Olha só, no álcool primário, sempre no álcool primário, vou escrever um destaque melhor aqui, eu tenho sempre dois hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila. Cada hidrogênio desse é um ponto de ataque, no qual o oxigênio nascente vai se colocar entre o carbono e o hidrogênio, formando hidroxila, gerando um diol instável. Então, o álcool primário tem dois pontos de ataque. Se eu for fazer a oxidação branda, eu faço uma etapa parcial e uma etapa total.
Se eu quiser parar na etapa parcial, eu tenho que realizar esse processo a uma temperatura acima do ponto de ebulição do aldeído produzido aqui e realizar num destilador para que assim que ele seja produzido, ele saia do sistema. Porque se ele permanecer no sistema, a reação continua e ele acaba virando ácido carboxílico. Quer ver? Vamos ver. Já sei aqui que o meu processo é enérgico ou é brando? Dicromato em meio ácido, oxidação branda. Então vou logo marcar. Estou fazendo uma oxidação do tipo branda, suave. Se é branda e é de álcool primário, ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a etapa parcial, porque ele tem 2 pontos de ataque. Vamos fazer a primeira etapa parcial? Você imagina o seguinte, que esse oxigênio nascente, ele ataque a molécula orgânica, mesmo no carbono não tem a hidroxila, tentando se colocar entre hidrogênio e oxigênio, ou hidrogênio e carbono, no meio dessa ligação aqui. Resultando parcialmente isso aqui, ó. Parcialmente teríamos isso. A hidroxila. Aí aqui, ó, vou fazer uma cor diferente só para lembrar. Oxigênio nascente se colocou entre o carbono e o hidrogênio. Aí observa o que aconteceu aqui, o surgimento de um diol. 2 hidroxilas no mesmo carbono. Um diol gêmeno. Diogêmenos são instáveis, não vão existir por muito tempo. Por isso que a gente faz essa simbologia aqui, estrutura instável. Ele vai tentar adquirir a estabilidade. Como é que se adquire estabilidade no diol? Eliminação de água. Vai sair dali H2O. Ele vai desidratar. Para gerar o H2O, usa essa lógica. Vai sair, ó, OH, sai, gera uma valência livre aqui. H sai, gera uma valência livre aqui, ó. H mais OH, H2O, água. E essas duas valências se juntam formando uma carbonilo, C+O. Então, resultado parcial, ó, aqui, ó, C+O, H mais H2O. Deu, ó, um aldeído, que é conhecido como etanol. Produziu etanol. Etapa parcial da oxidação de qualquer álcool primário, qualquer álcool que seja primário. Fez oxidação branda, vai ter uma etapa parcial. E o resultado parcial é sempre quem? Um aldeído. Nesse caso, como era derivado do etanol, é o aldeído etanol. Vamos supor que ele continua no sistema. Ele continuando no sistema, ele continua com um dos pontos de ataque. Eram 2 pontos de ataque. Eu ataquei só um na primeira etapa, na parcial. Então, se ele continuar no sistema, eu vou para a etapa total. Na etapa total, continua dali, ó, o aldeído produzido vai ser novamente atacado por oxigênio nascente, que continua no meio da decomposição desse sal, e ele vai, ó, se colocar entre o carbono e o hidrogênio, gerando hidroxila. Aí agora, ó, eu tenho o ácido carboxílico. O nome desse ácido carboxílico é o ácido prefixo para 2 carbonos, et. Tipo de ligação entre os carbonos simples, an. Terminação de qualquer ácido carboxílico, olha, é o ácido etanóico ou o ácido acético. Essa reação aqui, basicamente, acontece no vinho, quando ele sofre o processo de oxidação. No vinho tem álcool etílico, etanol. Abriu o vinho em contato com o oxigênio do ambiente. Dentro do vinho tem micro-organismos que fazem o processo de oxidação, pegam o oxigênio do ambiente, oxidam o álcool. A princípio, no vinho, vira aldeído. Você continua consumindo vinho com a garrafa aberta lá por muito tempo, está consumindo uma certa quantidade de aldeídos ali, o que causa dores de cabeça. E depois esse aldeído, que continua lá dentro, ele é transformado em ácido etanóico, ácido acético. Por isso que o vinho fica azedo, com gosto de vinagre. Essa reação acontece no vinho. Beleza? Então, para fixar, foi oxidar qualquer álcool primário. Se a oxidação for branda, ocorre em 2 etapas. A primeira etapa resulta em quê? Em aldeído. E depois, com o último ataque, ácido carboxílico. Beleza? Vamos para álcool secundário.
Feito a mágica, gente, eu falei que a gente ia para o álcool secundário. Calma, eu não falei da oxidação enérgica do primário. Depois que eu mostrar a enérgica, a gente vai, viu? Desculpa aí. Voltando para cá, eu continuo em álcool primário. Vou oxidar de novo o mesmo álcool. O etanol, álcool primário, hidróxido ligado a carbono primário, está em contato com o oxigênio nascente, vai ser oxidado. Agora, de que maneira? Estou vendo permanganato em meio ácido. Se eu tenho permanganato de potássio em meio ácido, eu vou gerar muitos oxigênios nascentes e vou fazer com que eu tenha aqui um processo de oxidação do tipo enérgica, violenta. Essa enérgica, ela acontece numa etapa só, porque a quantidade de oxigênio nascente gerada aqui ataca a molécula praticamente toda de uma vez. Então, bora fazer, olha como é que fica o resultado. O resultado final é o mesmo da total da oxidação branda. Só que aqui não tem etapa parcial, não é gerado aldeído. Então, bora lá. Uma etapa só, permanganato de potássio meio ácido, oxidação enérgica, oxidação violenta. Então, eu vou ter o seguinte, 2 pontos de ataque, praticamente, para 2 mols de oxigênio nascente. Ataca e se coloca entre o carbono e o hidrogênio aqui, e o outro, ó, ataca aqui e se coloca entre o carbono e o hidrogênio. Teria um triol gêmeo, que é instável, não vai existir por muito tempo. Estou deixando o oxigênio que entrou, ó, numa cor diferente, só para destacar. Olha só o triol aqui, ó, 3 hidroxilas num carbono só. Isso é muito instável, não vai existir por muito tempo. Na tentativa disso aqui se estabilizar, ele sofre desidratação. Na desidratação, o que, é que vai ser eliminado da molécula? Vai sair uma hidroxila, você escolhe a que você vai retirar. Ao sair hidroxila, gera valência livre nesse carbono. E de outro hidrogênio, de outra hidroxila, perdão, você só retira um hidrogênio, ó, gerando valência livre aqui. Você imagina que essa valência livre e essa vão se unir, gerando o que aqui? C dupla O. Então, o resultado final aqui, ó, C dupla O, OH mais H2O. C dupla O, OH é o grupo carboxílico, ou seja, gerei ácido carboxílico no resultado final. No caso aqui, o ácido etanóico. O resultado final é o mesmo da parcial. A diferença é que a parcial ocorre em 2 etapas. A branda ocorre em 2 etapas. Na etapa parcial surge aldeído. Na etapa total é que aparece o ácido carboxílico. Em meio ácido, permanganato em meio ácido, oxidação enérgica, processo mais rápido. Se fosse o dicromato de potássio ou permanganato em meio básico, permanganato em meio básico, a oxidação seria branda, suave. Ocorreria etapa parcial ou total. Beleza? Agora vamos para o secundário, para ser a branda e a enérgica. Feito a mágica, gente, agora sim chegamos no álcool secundário. Por que eu sei que o álcool é secundário? Hidroxila ligada a carbono secundário. Esse carbono se liga a 2 outros carbonos, ele é secundário. A hidroxila está ligada nele. Então eu tenho um álcool secundário aqui. O mesmo álcool está aqui, ó. Hidroxila ligada ao carbono secundário. Quando o álcool é secundário, tanto a oxidação branda quanto a oxidação enérgica geram o mesmo produto. Eu tenho o mesmo resultado. A diferença é a rapidez do processo, a intensidade da reação. Na branda, a reação é mais lenta, é mais suave, como o próprio nome já diz, branda. E a enérgica, a reação é mais intensa, é mais rápida. E o que vai mudar isso é apenas o meio. Observa, estou tratando o álcool secundário com oxigênio nascente. Então, já sei que eu estou oxidando. Que tipo de oxidação estou fazendo? Eu vejo o agente oxidante na presença de meio básico. Olha a hidroxila que representa a base. Se o meio é básico, nesse primeiro caso aqui, eu estou fazendo a oxidação do tipo branda, suave. Já aqui embaixo, o mesmo álcool tratado com oxigênio nascente, permanganato de potássio em meio ácido. Então aqui eu estou promovendo a oxidação do tipo enérgica. Bora lá fazer? Olha só, lembra, o ponto de ataque
é o carbono que tem a hidroxila. E para ele sofrer oxidação, o álcool tem que ter carbono, tem que ter hidrogênio nesse carbono. E aqui tem. Vou deixar em destaque aqui o hidrogênio que vai ser atacado. No outro, ó, carbono secundário, tem que ter o hidrogênio que vai sofrer o ataque. Aqui. Esse oxigênio nascente resultou da decomposição desse sal em meio básico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atacar o carbono da hidroxila, que devido ao efeito gerado aqui pela eletronegatividade da hidroxila, ele fica positivo. Então, ele tende a atrair esse oxigênio nascente. Ele ataca e se coloca entre o carbono e o hidrogênio, gerando um diol. Então, parcialmente, eu teria isso. Oxigênio e o hidrogênio. Olha só, pessoal, um diol gêmeo, duas hidroxilas do mesmo carbono. Isso vai existir por muito tempo? Não, isso é instável. Para se estabilizar, ele tem que desidratar, liberar água. Como é que vai ser liberada a água? Você imagina isso aqui, ó, pode sair OH com H. OH com H, H2O. Essa valência livre aqui se une a essa valência livre aqui da ruptura entre hidrogênio e oxigênio, formando o C-O, a carbonila entre carbonos. Então, eu teria como resposta final aqui, ó, C-O mais H2O. Então, a oxidação de um álcool secundário é um método de obtenção de cetona. Ó, tenho aqui a propanona, conhecido usualmente como acetona. O mesmo resultado eu tenho na oxidação enérgica, só que mais violenta, é mais rápido o processo. Esse oxigênio veio da decomposição, oxigênio atômico, da decomposição do permanganato de potássio em meio ácido. Ele ataca a molécula mesmo no carbono que tem a hidroxila, se colocando entre o carbono e o hidrogênio, formando novamente um diol. O diol não tem estabilidade. Para se estabilizar, ele desidrata. Então você pode imaginar, ó, OH sai com esse H, H2O, a essa valência livre, vão se unir gerando um C-O entre carbonos. C-O, carbonila entre carbonos, é a função cetona. Olha aqui, a mesma resposta, só muda a rapidez do processo. Em meio básico, branda, suave é mais lenta. Em meio ácido, enérgica é mais rápida. Beleza? Olha esse próximo agora. Olha, para finalizarmos, eu mostrei oxidação branda e enérgica do álcool primário e branda e enérgica do álcool secundário. E comentei no início da aula que o álcool terciário não sofre oxidação. Então a gente não vai para o álcool terciário. Vou mostrar uma curiosidade. Eu vou oxidar o metanol, o álcool com apenas um carbono, e vou oxidá-lo passo a passo, oxidação branda. Por que passo a passo? Só para mostrar para vocês que ele tem 3 pontos de ataque. Então eu vou produzir em 3 etapas resultados diferentes. Então vamos lá, devagar, porque eu sei que é branda. Permanganato de potássio em meio básico. Então já sei que eu vou fazer aqui uma oxidação suave, branda do metanol. Então ele tem 3 pontos de ataque. Vou logo destacar aqui os 3. Lembra que o carbono que vai ser atacado é o carbono que tem a hidroxila. E ele tem que ter hidrogênio ligado a ele. Então, ó, no metanol eu tenho 3 pontos de ataque. Então, gradativamente, ó, um de cada vez. Você imagina isso, ó, que o oxigênio nascente ataque aqui e se coloque entre o carbono e o hidrogênio, formando o diol. Então, temporariamente, teríamos isso aqui, ó. Esse diol tem estabilidade para existir por muito tempo? Não. Para se estabilizar, quem é que ele libera? Elimina a água. Então você imagina, sai hidroxila e hidrogênio da hidroxila vizinha aqui, ó. Valência livre aqui, se juntam
formando aqui, ó, C-O-H. Aldeído metanal. O metanal a 40% em água é o formaldeído. Mais H2O. Então, primeira etapa do processo. Obtivemos um aldeído. O metanal. Vamos supor que ele continua no sistema. Ele está dentro do sistema, ele está em contato com o oxigênio nascente novamente. Ele tem 2 pontos de ataque. Então, o processo continua. O metanal, produzido na primeira etapa, reage com o oxigênio nascente novamente. Esse oxigênio nascente se coloca entre o carbono e o hidrogênio, formando hidroxila. Ó, na nossa segunda etapa do processo, obtivemos um ácido carboxílico. No caso aqui, o ácido prefixo para um carbono, MET. A ligação é simples, um carbono só, terminação óico. Ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico, porque está na formiga, quando ele pica, injeta esse ácido aí. E esse ácido, ele ainda tem um ponto de ataque aqui, ó. Que o álcool tinha 3, ó. Ataquei o primeiro, ataquei o segundo, ainda falta atacar o terceiro. Se ele continua no sistema, trazemos para cá o ácido metanóico, em contato ainda com o oxigênio nascente, este, ó, ataca e se coloca entre o carbono e o hidrogênio, formando uma segunda hidroxila. Cheguei no famoso ácido carbônico, o H2CO3, que é um ácido instável nas condições ambientes. Ele não permanece assim por muito tempo. Para adquirir estabilidade nas nossas condições, ele se decompõe, ó, 2 hidroxilas de um carbono só, um diol. Elimina a água, ele vira gás carbônico mais H2O. Então, quando a reação acabar, no final só vou ter gás carbônico e água. Na primeira etapa parcial, produziria metanol. Na segunda etapa, ainda parcial, ácido metanóico. E na última etapa, ácido carbônico não vai existir por muito tempo. Ele vai resultar em gás carbônico e água. Beleza? Isso foi a oxidação dos álcoois. Até a próxima.